Fala, brothers! Tudo bem, galera? Seguinte, continuando funções, falaremos agora sobre a variação de uma função. É algo muito simples. Graficamente, para percebermos a variação de uma função, não é nada assim muito criterioso, tá bom? Por exemplo, essa função aqui, esse gráfico, eu dividi em 3 etapas. Nessa primeira etapa, que é uma etapa crescente, como é que você pode ter certeza que é crescente? Você vai pensar assim: o eixo X, ele sempre vai estar aumentando para a direita, né? Então, olha só, imagina que eu estou aplicando valores aqui no eixo X. Por exemplo, eu coloquei esse primeiro valor para X, eu tenho aqui um resultado para Y, coloquei um segundo valor, colocar primeiro, segundo valor para X, e eu vou ter um outro resultado no Y. Tá vendo que do primeiro para o segundo, o valor do Y foi aumentando? Isso aí caracteriza que a minha função é uma função crescente, de uma maneira bem simples, né? Então você já vai analisar aqui que esse trecho do gráfico aqui é um trecho, ó, crescente, galera, crescente. Então ele cresce sempre assim, ó, nesse sentido aqui. Então à medida que eu aumento o X, o meu Y também aumenta. E lembra, sempre que a gente comenta que o Y aumenta, quer dizer que o resultado, a imagem da função está aumentando, tá bom? Agora, nesse outro intervalo aqui, ó, nesse trecho, o que está acontecendo? Independente do valor que você escolher para o X, nós teremos a mesma coisa no Y. Aqui é uma função já classificada de constante, nesse intervalo da função é constante. E o último aqui bem simples, né? Nesse caso aqui, ó, está diminuindo, ó, você aumenta o valor do X, ó, coloquei esse valor para X, tem um pontinho no gráfico, tá aqui o resultado. Quando você aumenta o valor, ó, lembra, para a direita eu estou aumentando, eu tenho esse outro pontinho aqui, ó, que me dá esse resultado. Tá vendo que o resultado diminui? Eu aumento o X e meu resultado, ó, sempre cai, sempre diminui. Beleza? Ok? É só isso. Nenhum segredo grande. Então tenho crescente, constante e nesse caso decrescente. Agora uma outra situação que nós preocupamos demais com os gráficos é o seguinte. Você vai reparar aqui que em 2 momentos esse nosso gráfico aqui ele tocou o eixo X. Em 2 momentos ele tocou o eixo X. Esse lugarzinho que qualquer função, qualquer gráfico toca o eixo X, ele recebe o nome. Ele é chamado de raiz ou zero da função. O que vem a ser raiz ou zero da função? Quando nós citamos a raiz ou zero da função, de uma maneira bem simples, é aquele lugar que a função toca o eixo X, ou melhor, é aquele lugar que ela me dá uma imagem, ou seja, uma resposta negativa. Então, quando nós citamos raiz ou zero da função, é aquele valor do X, né? Vai existir um determinado valor aqui para X, que a minha função, ó, vai me dar um resultado nulo, ou seja, onde toca o gráfico. Então, sempre, quando comentar conosco aí, ó, sobre raiz ou zero da função, você pode pensar de 2 maneiras, ó. Você vai pensar assim, ó, o valor que eu vou colocar no X, eu vou ter resultado nulo, ou seja, domínio, né? Vamos pensar assim, né? Valor que eu vou colocar no X, sempre que a gente cita X, vamos pensar no domínio que fornece imagem igual a zero. Nossa, que linguagem técnica é essa? Máquina, domínio é o X, pensa assim, imagem é o meu resultado, o meu Y, tá bom? Domínio que fornece imagem nula, ou seja, nula é o zero, lembra? Imagem é o Y, nula é o zero aí no caso. Outro detalhezinho, outra coisinha bem mais interessante, ó. Pensa, onde toca o X? Onde toca o X? Vamos pensar assim. Por exemplo, suponhamos que nós temos lá uma função. Essa funçãozinha bem simples, ó. Vamos chamá-la assim de f de x é igual a 2x menos 12. E aí surgiu uma curiosidade, vai precisar disso aí futuramente, de eu saber qual é a raiz dessa função. Então estou nesse questionamento,
tem um interesse grande de saber quem é a raiz ou o zero da função. Então, máquina, toda vez que eu tenho lá uma função e existe um interesse grande de determinarmos a raiz ou o zero dessa função, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, você vai pegar a fórmula da função, ou seja, a lei de formação da função e igualar a zero. Então, você vai vir aqui, ó, pensa assim comigo, você vai igualar a zero, ou seja, você vai lá, pega a função, ou seja, a lei de formação dela iguala a zero. Então, por exemplo, eu vou ali, ó, tá 2x menos 12, poxa, de boa demais. O que eu vou fazer? Venho, 2x menos 12, você iguala a zero. 12 está negativo, né? Passa para o outro lado, positivo. O 2 está multiplicando, vem dividindo, máquina, vem comigo, ó. 12 por 2 fecha 6. O 6, no caso aqui, é a raiz ou zero da função. Então, assim, futuramente faremos gráficos dessas funções. E, por exemplo, essa aqui eu já sei que ela toca o x no 6. Beleza? Já tem essa noção que ela toca o x no 6. E que o 6 é o número que eu vou, ó, o domínio, melhor, domínio aqui, ó, domínio, ou seja, quem eu vou colocar no meu xzinho, que vai me dar uma resposta, ou seja, uma imagem nula. Se eu trocar x por 6, ó, 2 vezes 6, 12, menos 12, 0. Beleza, galera? Falou, brothers, até!